Jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre dinâmica. Primeiro vamos lembrar aí do nosso encontro anterior, o que a gente já falou, a gente fez a definição de força. Então, o que é força? Agente capaz de alterar o movimento de um corpo. Um corpo está andando, eu quero aumentar a velocidade, aplico força. Está parado, quero fazer andar, aplico força. Quero diminuir a velocidade, aplico força. Beleza? Falamos também, então, que a força é uma grandeza vetorial, definimos o que é uma grandeza vetorial. Pensando de uma maneira bem simples, é aquela grandeza que precisa de uma direção e um sentido, ou seja, para onde que eu estou aplicando essa força, para onde que essa grandeza está agindo. Beleza? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho, então, de força resultante. Para a gente falar de dinâmica, a gente vai ter que falar desse conceito de força resultante. O que é força resultante? A soma de todas as forças que atuam em um corpo. Posso ter uma força só, posso ter duas, três ou quatro forças atuando em um corpo, e a minha força resultante é a soma de todas elas. Tenho duas situações para destacar aqui, porque a força resultante é a soma de todas as forças, mas nesse exemplo, como eu tenho uma força para um lado e outra força para o outro, F2 aqui para um lado, F1 para o outro, eu vou ter uma diferença entre elas. Então vai ficar F1 menos F2, porque é como se fossem forças concorrentes. Aqui nesse exemplo eu já tenho duas forças atuando no mesmo sentido, na mesma direção. Então eu simplesmente realmente somo as duas forças. Poderia ter 3, poderia ter 4, 5 forças. Era somar, o resultado da minha força resultante vai ser a soma dessas aqui. Posso ter também uma força só atuando. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse só F1, quem seria minha força resultante? F1. Se tivesse F1, F2 e F3. F1 mais F2 mais F3, com a observação aí se está para um lado, está para o outro, se são forças concorrentes. Então, vou colocar um exemplo aqui para a gente treinar um pouquinho, só para visualizar e ilustrar. Tenho aqui duas situações. Um objeto sujeito a duas forças. Na primeira situação, as duas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido. Forças dadas, 4 e 3. Então, quem vai ser minha força resultante? É simplesmente a soma dessas duas forças. Então, 4 mais 3, 7 newtons. O que significa isso? Que eu posso substituir essas duas forças, F1 e F2, por uma força só no valor de 7 newtons. Então, em vez de, por exemplo, duas pessoas empurrando um guarda-roupa, uma fazendo 4 newtons de força, outra fazendo 3, eu poderia ter simplesmente uma pessoa só fazendo 7 newtons, aplicando uma força de 7 newtons, que o resultado é o mesmo. O resultado da ação dessas duas forças pode ser substituído pela ação de uma força só. Também tenho aqui essa situação, só que aqui eu tenho força 1 para um lado e força 2 para o outro, por isso que fica F1 menos F2, cada um está para um lado, como se uma estivesse atrapalhando a outra. Com os valores aí exemplificados também, 4 menos 3, quem é minha força resultante? 1 newton. Então eu poderia substituir essas duas forças, uma de 4 e uma de 3, as duas atuando aqui, por uma só de 1 newton, que o resultado seria o mesmo. Beleza? Tranquilo? Vamos falar agora um pouquinho então dos princípios de Newton. Vamos falar desses três. O princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação. Primeiro deles, o princípio da inércia. Então, o que diz o princípio da inércia? Se um corpo está sob a ação de uma força resultante nula, ele permanece em equilíbrio. Vamos traduzir isso, vamos melhorar esse entendimento. Primeiro, força resultante nula. Força resultante, lembrando, é a soma de todas as forças. Então, quando eu falo força resultante nula, não necessariamente não tenho forças atuando. Até posso ter essa situação. Se nenhuma força estiver atuando no corpo, a força resultante é nula. Mas eu posso ter várias forças atuando, desde que a soma delas dê zero. Então, um exemplo simples, duas forças de 10 newtons, uma para cada lado. A resultante vai ser a soma de 10 para um lado menos 10 para o outro, zero, força resultante nula. Então, força resultante nula, a soma de todas as forças. O corpo permanece em equilíbrio. Permanecer em equilíbrio significa permanecer do jeito que está. Então, se a resultante é nula, ele permanece do jeito que está. Permanecer do jeito que está não significa ficar parado. Significa, se ele está parado, se ele já está parado, ele vai continuar parado.
Mas e se ele já estiver em movimento? Ele vai continuar em movimento. O que não vai acontecer é ter a sua velocidade alterada, por isso que ele vai continuar com o movimento uniforme. É isso que ilustra a figura aqui. Então o cavalo estava andando numa certa velocidade. Ele para de repente. O que o princípio da inércia diz? Se sobre esse cara não tiver nenhuma força atuando, ou se a resultante sobre ele for nula, ele vai continuar do jeito que estava. Como ele estava? Com uma certa velocidade. O que ele vai acontecer com ele? Vai continuar com essa velocidade. Para ele parar, junto com o cavalo, a resultante não poderia ser zero. Ele teria que exercer uma força, por exemplo, segurando aí no cavalo. Beleza? Então, princípio da inércia, a força resultante nula, o objeto, a pessoa, o sistema permanece do jeito que está. Se estiver em repouso, permanece em repouso. Se estiver em movimento, permanece em movimento, só não vai ter sua velocidade alterada. Princípio da ação e reação. Eu tenho duas forças aqui. Então, a bola aplica a força A no cara. O que acontece? E deforma aqui o rosto do cara. O rosto do cara aplica uma força igual, só que contrária na bola. Como que eu observo isso? Olha a bola sendo deformada também. Então, o rosto do cara é deformado porque a bola aplica uma força no rosto. Força A em B. E a bola, por que é deformada? Porque o rosto aplica uma força na bola, força B em A. O que eu tenho nessas forças aqui? Elas são iguais, só que contrárias, né, em sentidos opostos. Em dois corpos diferentes, uma força atua em um corpo, outra força atua no outro corpo. Tem a mesma intensidade, mas sentidos contrários. Próximo princípio, princípio fundamental da dinâmica. Então, de maneira formal aqui, como que a gente lê que ele apresenta? Que quando um corpo sofre a ação de uma força, esse corpo fica sujeito a uma aceleração. Essa aceleração é proporcional à massa do objeto. Então, matematicamente, como a gente expressa esse princípio fundamental? Essa equação aqui, bem conhecida, força é igual massa vezes aceleração. Apliquei uma força no objeto, nesse objeto surge uma aceleração proporcional à massa. Força, unidade de sistema internacional, newton. Massa, unidade de sistema internacional, quilogramas. A aceleração, unidade do sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Então, para eu ter um resultado de força em newton, eu preciso ter uma massa em quilogramas e uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Vou ilustrar com um exemplo aqui. Então, eu tenho um bloco sujeito à ação de três forças. Força 1, força 2 e força 3, aqui enumeradas. Massa de 10 kg, duas perguntas, força resultante e aceleração. Força resultante, soma de todas as forças. Só que aqui eu tenho duas forças para um lado e uma para o outro. F2 e F3 para um lado e F1 para o outro. Então F1 está atrapalhando. Por isso que fica F2 mais F3 menos F1. Se eu substituir então com os valores do enunciado, 15 mais 20 menos 10. Força resultante, 25 newtons. O que significa uma força resultante de 25 newtons? Resultado da ação dessas três forças é uma força de 25 newtons. Então, eu posso substituir essas três, poderia substituir essas três por uma única força de 25 newtons. E a aceleração? A aceleração é a aplicação direta da equação do princípio fundamental. Força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante a gente calculou aqui. Massa ele deu, a aceleração é a variável que eu quero descobrir, substituindo direitinho aqui. Então, minha aceleração, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Não vamos esquecer aqui de colocar a unidade do sistema internacional. Beleza? Tranquilo? Bem facinho. Resumo da aula de hoje, então. Falamos um pouquinho sobre força resultante, princípio muito importante aí nas próximas aulas, que é a soma de todas as forças que atuam no corpo, e falamos dos princípios de Newton, o princípio da inércia, o princípio da ação e reação e o princípio fundamental da dinâmica. Beleza, pessoal? Tranquilo então? Até a próxima!